Bom dia, meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar sobre por que demandamos arte, tá bom? E eu vou falar só sobre isso, eu juro. É, por, é, Primeiramente, a gente precisa tirar o elefante da sala e colocar, no sentido de colocar a arte em seu lugar, entendeu? A gente precisa colocar essa danada em seu lugar e dizer, e definirmos aqui o que é arte, tá bom? Arte, meus amores, como você já sabe, pelo outro vídeo que eu não sei, arte é um produto de natureza capitalista, entendeu? Ele é uma coisa moderna. Então, esse processo que se faz de reconhecer a arte enquanto um produto histórico, produto humano histórico, que acontece desde as pinturas rupestres até os dias atuais e etc. Esse processo é anacrônico, tá, meus amores? Esse é um processo que faz a gente criar uma teleologia em relação ao que vem a ser esse produto que a gente chama de arte, que é capitalista, entendeu? E é uma teleologia, então, portanto, é uma teleologia que diz que a humanidade caminha até chegar ao seu ápice, que é o que? O capitalismo. Então, esse processo de educação enquanto do mais profissional, né, do mais faculdade até o mais leigo, tutoriais de internet, esse processo de dizer que o ser humano produz arte desde sempre é anacrônico. Por quê? Porque a arte é um fenômeno moderno. Entendeu, meus amigos? Tem que ficar muito claro. É um fenômeno que se constrói junto ao capitalismo, tá? Junto à construção do capitalismo, tá certo? E se firma enquanto tal para nós quando no capitalismo, tá bom? Porque nós estamos no capitalismo. Isso é muito importante da gente lembrar, tá bom? Que esse processo que a gente faz é anacrônico e faz, portanto, a gente criar aquelas conclusões falsas de que o que uma comunidade, um grupo social, uma etnia, um grupo social indígena, né, produz daquelas pinturas corporais, etc., é arte. Aquilo não é arte, meus amores. Aquilo é um produto da cultura indígena, tá? Que atende a questões de uma cultura muito mais antiga do que o capitalismo, entendeu? E que se adapta ao capitalismo nesse processo, justamente porque o capitalismo que se impõe a essas culturas faz com que essas culturas tenham que se adaptar a ele para conseguir alguma sobrevida neste mundo, entendeu? Porque eles estão completamente atacados, arrasados, entendeu? Eles sofrem esse processo, entendeu? Aí vocês, quando vocês colocam o produto que esses grupos sociais mais antigos do capitalismo constroem, quando vocês chamam isso de arte, só violência, galera. Só violência muito grande. Não que a pessoa vai se sentir ofendida com isso, mas em relação a como a violência enquanto a perceber o que se está fazendo, o que é isso que está acontecendo, entendeu? Porque quando a gente fala sobre arte, a gente tende a transformar a arte nessa coisa sem caráter, mas a arte tem caráter, é capitalista, tá bom? Vamos lembrar disso. E aí, deixando isso claro, que a arte é um fenômeno capitalista, tá bom? A gente tem que lembrar, portanto, que esse fenômeno capitalista se dá enquanto tal parasitando o capital, tá bom? É por isso que as imagens que são trazidas à luz nessas artes, né? As imagens que são representadas, que são construídas, forjadas nessa arte, tendem a ser um espelho distorcido de quem tem o capital, entendeu? Então, uma dessas imagens, um desses espelhos distorcidos é dizer que o que os gregos faziam no passado, né, os gregos de antigamente faziam, e os gregos que mantêm as suas culturas, né, sua cultura viva de alguma forma, fazem, é arte grega,
Colocar transformar essa coisa cultural, né? Esse reflexo cultural que tem a ver com a sociabilidade daquele povo em uma caixinha de mercado, entendeu? Em uma etiqueta de mercado. Entendeu? Dizer que isso é arte grega, tá bom? Que nem é. Entendeu? É esse processo aí. Eu não sei se eu consegui me fazer claro. Mas é isso, tá entendendo, meu povo? A arte é um fenômeno capitalista. Isso é muito importante. Entendeu? Que a gente deixe isso claro. Tá bom? É muito importante. E aí, sabendo disso, a pergunta que fica, né, a pergunta que eu quero responder hoje, da forma mais breve possível, é: por que demandamos arte? Pois bem, demandamos arte porque aprendemos assim. Aprendemos a demandar arte. É isso. Muito obrigada pela brincadeira. Mas assim, como aprendemos? Isso é muito importante. Na nossa sociabilidade, se normaliza a questão de colocar o lúdico para os seres humanos que estão chegando com a moleira mole ainda, né? A moleirinha mole. Se coloca. Moleirinha aqui, né? Com a moleira mole, entendeu? Se coloca. Ou é aqui em cima? Acho que é aqui em cima. É aqui em cima, sei lá, enfim. Mas para esse ser humano que está chegando, se coloca, se tende, né? Se convenciona a ensinar a lida com o mundo real de forma lúdica, entendeu? E aí o que acontece? Para além do textinho, das letrinhas que tem que copiar, né? Dos desenhos que pinta, né? Que imita e etc. Dessas coisas assim. Você tem o desenho da Peppa Pig, entendeu? O desenho da Galinha Pitadinha, nessa questão de música, não é mesmo? Eu esqueci o nome daquele outro. Poxa. Ai, da Fazenda. Eu esqueci o nome. Enfim, vocês sabem, né? Aí quanto mais vai crescendo, aí você tem a Patrulha Canina, você tem Ladybug, entendeu? Você tem essas coisas assim. Aí você vai crescendo mais um pouco, aí você tem os desenhos da porradaria, os desenhos japoneses, né mesmo? Com as porradarias, os poderzinhos, os bonequinhos, os robozinhos, os Transformers, entendeu? Aí vai crescendo mais um pouco. Aí você tem a novela, né? Malhação. Você tem os filmes, não é mesmo? Os Power Rangers. Aí vai crescendo mais um pouco. Aí você tem os filmes com mais sangue, né? As novelas com mais baixaria, né? A coisa vai aumentando, vai ficando mais adulto, entendeu? Aí você tem esse processo de fazer esse ser humaninho da moleira mole perceber o mundo de forma lúdica. Mas aí qual é o lance? E aí é isso, tá bom, meus amores? Aí isso vai criando, nesse ser humaninho, o interesse nesse tipo de... O interesse a demandar esse tipo de produção, entendeu? Artística do nosso novo... Artística de nova monta, entendeu? Digamos assim. Nova monta desde o pós-guerra, não é mesmo, galera? Mas assim... Porque é isso, não é sobre a geração Z, sobre a geração X, sobre a geração Alpha. É sobre o pós-guerra. Tá entendendo? É sobre todos nós. Entendeu? Não é sobre geração, é sobre todos nós. E aí o que acontece? Continua. Aí você tem essa construção dessa demanda por arte feita dessa forma. Na sua maioria, por que na sua maioria? Porque nem todo mundo tem acesso a museu, entendeu? Por isso que eles estão caindo aos pedaços, entendeu? Porque a gente tem um planejamento urbano horroroso, entendeu? Planejamento urbano no sentido de transporte público horroroso, entendeu? Por isso que as coisas caem aos pedaços, porque não é sobre isso, não é mesmo, meus amores? É sobre ser subalterno. Mas enfim, continuando. Aí o que acontece? Você tem esse processo. E aí esse processo de normalizado em nossa sociedade desde o pós-guerra, ele, desde o pós-guerra, enquanto
Nossa sociedade não, a sociedade norte-americana. Enfim, mas assim, na nossa, desde da predação do neoliberalismo, né, meu? Mas continuando, esse processo, meus amores, que faz com que a gente aprenda a demandar arte. É esse processo, tá bom? E aí o que acontece, meus amores? Nesse processo babadeiro, se bem que a questão do museu ainda entra naquele anacronismo, né? Enfim, mas voltando, né? Eu trouxe esse exemplo porque, mas é anacronismo também, né? Não é sobre isso. Mas enfim, continuando. Isso ensina a gente a demandar arte. É esse processo aí, tá bom? E aí era só isso que eu queria trazer para vocês. Eu ia falar de outra coisa, de por que isso se tornou doentio e se torna doentio, mas eu vou fazer outro vídeo para explicar isso, para isso não ficar muito longo. Mas enfim, espero que vocês tenham entendido, meus amores, por que a gente demanda arte. Não é uma questão do espírito humano, não é porque desde os primórdios da humanidade, a humanidade sempre demandou arte. Não, meus amores. Arte é um fenômeno capitalista, então, portanto, o que faz com que a gente demande arte não é uma questão humana, antropológica, espiritual e etc. Não. É uma questão puramente de aprendizado, tá? Um aprendizado feito de forma bem, eu não diria planejada, porque não é planejada, né, gente? Acontece para atender tais demandas, etc. Né? Mas nesse processo de atender demandas X ou Y, se acaba construindo no ser humano, no ser humaninho que está com a moleira mole, esse interesse de demandar arte, entendeu? É isso, meus amores. Eu espero que eu tenha me feito entender nesse processo e que eu tenha deixado claro que arte é um fenômeno capitalista, tá bom? Que esse processo que vocês fazem de pegar coisas do passado ou de outras sociabilidades que não tem nada a ver com capitalismo e transformar isso em capitalismo e transformar isso em arte, né? E ler isso enquanto arte é um processo de burrice. Vocês estão cometendo crime de burrice. Entendeu, meu povo? Vamos ser um pouco mais adultos, um pouco mais inteligentes e perceber que isso é engodo, pá. Que isso é o engodo que é vendido justamente porque isso é o reflexo distorcido de quem detém o capital, né? Esse reflexo distorcido que cria uma teleologia de mundo onde esse indivíduo capital, né, é o ápice da civilização humana enquanto indivíduo, tá? Enquanto construção de indivíduo humano, tá bom? Esse indivíduo humano, que é um cara branco, com o ego deste tamanho, que acha que o mundo todo, né, a história do mundo inteiro fala sobre ele. Entendeu? Sobre isso, meus amigos. Eu acho que eu espero que eu tenha sido clara aqui. Eu espero que eu tenha me feito clara aqui nessa explanação aqui sobre isso, tá bom? Muito obrigada pela atenção, tá certo? E no próximo vídeo eu prometo falar sobre... no próximo vídeo que eu vou fazer daqui a pouco, eu prometo falar... Talvez eu troque de roupa pra fingir que todo outro dia, mas eu prometo falar sobre... Eu não vou trocar não, tá bom? Mas assim, eu prometo falar sobre por que a demanda de arte, né, está sendo adoecedora, tá bom? Essa é a promessa que eu faço. Deixa o like. Muito obrigada pela atenção. Tchau, tchau.